Fala, meu quarentenado, minha quarentenada, como você está? Tudo bem? Gente, seguinte, a aula hoje é bem tranquila. Nós vamos falar, aula 2, sobre classificação de cadeias. Ou seja, vamos falar das penitenciárias, dos presídios de segurança máxima. Brincadeira, vamos classificar as cadeias carbônicas, certo, pessoal? Então, sem mais delongas e palhaçadas, vamos começar a nossa apresentação da tela aqui, categórico, e vamos lá. O famoso cronômetro para eu não me empolgar. Só um segundinho. Cronômetro. Vai! Beleza, gente. Vocês estão vendo minha tela aqui? Classificação de cadeias. Então, como eu disse para vocês, na semana passada, o carbono, uma das principais propriedades do carbono é o encadeamento. Vimos também tetravalência, vimos também ligações múltiplas e também encadeamento, tetravalência, ligações múltiplas e ligações a organógenos, né? Foi assim que a gente sistematizou. Então, como esses compostos orgânicos, a maioria esmagadora deles, qualquer composto orgânico, né, quando ele tem mais de um carbono, ele já forma uma cadeia carbônica, né? Então, a gente vai classificar os tipos de cadeia que a gente tem. Então, vamos lá. A primeira classificação é quanto à forma. Isso é bem tranquilo, ó. A cadeia pode ser aberta ou fechada. Qual que é o problema aqui? O problema, na verdade, não digo problema, são os sinônimos, porque isso pode remeter à memorização. E às vezes cai alguma questão ali que você identifica que a cadeia é aberta, mas por algum raio, de algum motivo, lá no exercício tá uma cadeia alifática, né? Aí você fica, meu, o que é alifática, né? Mas vamos lá, com relação aos sinônimos, vocês vão encontrar esses dois sinônimos aqui, ó. O primeiro deles é bem fácil aqui, ó. Acíclicas. Veja bem, uma cadeia fechada ela forma um ciclo, por isso ela é chamada de cíclica. Agora, se uma coisa é não cíclica, lembre-se que o prefixo a indica negação. Alifáticas eu sugiro que vocês memorizem, porque eu não sei qual é a etimologia dessa palavra, beleza? Então vamos lá. Características. Possuem extremidades carbônicas livres, sem formação de ciclos, sem formação de anéis, sem fechar a cadeia. Então olha só aqui alguns exemplos, ó. Percebam que aqui eu tenho extremidades livres e eu não tenho a formação de um ciclo. Mesma coisa, uma outra cadeia aqui onde eu não tenho fechamento de anel. Mais um exemplo ali pra gente. Com relação às cadeias fechadas, a dica que eu dou é, elas lembram formas geométricas planas. E aí, se você for ver, ó, esse exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho 5 carbonos fechando uma cadeia. Então aqui eu tenho uma cadeia fechada. Outro detalhe é que se você for escrever essa estrutura em grafia de bastão, é exatamente um pentágono, tá? Então essa é a dica. Identificou forma geométrica plana, então é uma cadeia fechada, certo? Mesma coisa aqui, com 6, né? Você tem 6 carbonos fechando um ciclo, tá? Bem tranquilo isso, né, gente? Se a cadeia é aberta ou fechada, é só ver. Identificou forma geométrica, a cadeia é fechada. Existem também aquilo que a gente chama de cadeia mista, que é quando a gente tem carbonos que fecham um anel, mas existem carbonos fora desse anel, né? Então, ali eu mostro para vocês 3 exemplos de cadeias que nós chamamos de mistas, tá? Então, com relação à disposição dos átomos, eu posso dizer que uma cadeia é normal ou ramificada. Então, veja bem, uma cadeia normal não possui átomos de carbono terciário ou quaternário, tá? Lembrem, carbono terciário é aquele carbono que está ligado a outros 3 carbonos. E carbono quaternário é o carbono que está ligado a outros 4 carbonos, tá? A cadeia carbônica ela é linear, no caso, quando a gente fala em cadeia normal, tá? Ou seja, ela não apresenta ramificações. Nesse caso, o normal é o contrário de ramificada. E quando você for ver esse exemplo que eu acabei de colocar aí, você pode olhar e perguntar, mas professor, isso não era um exemplo de cadeia aberta que você tinha falado? Pois é. Então fique atento com uma coisa. Nas tuas questões de vestibular, normalmente eles vão te pedir mais de uma classificação. Quanto à forma, quanto à disposição dos átomos, quanto à natureza dos átomos, né? Então, existem vários critérios e eles não são excludentes. Uma coisa não exclui a outra. Então, esse exemplo que eu coloquei para vocês é uma cadeia normal e aberta. Beleza? O prisioneiro vai fugir. Ah, vai. Então, próximo aqui, ó. Isso aqui, gente, atenção.
Mas, professor, parece que tem uma ramificação aqui, parece que tem um braço que sai fora da linha. Pois é, gente. Só que a questão aqui, ó, é que nós estamos falando de classificação de cadeias carbônicas. E o que eu tenho aqui, ó, que eu vou deixar em outra cor, não é um carbono. Eu tenho hidrogênio e oxigênio, mas não tenho carbono. A cadeia carbônica, portanto, ela é linear. E a gente classifica isso como sendo uma cadeia normal, beleza? Com relação à cadeia ramificada, é o oposto. E a dica que a gente dá, ó, a gente vai ter pelo menos um átomo de carbono fora do alinhamento dos demais, mas é interessante que você perceba que é um átomo de carbono. E outra chave aqui, ó, identificou carbono terciário ou quaternário? Pode saber, a tua cadeia é ramificada. E aqui eu tenho um exemplinho de uma cadeia ramificada, ó. No caso, mais para frente a gente vai estudar com mais detalhes as cadeias ramificadas, mas perceba que aqui eu tenho uma cadeia linear aqui, né? E existe uma ramificação aqui fora de pendurada, como você pode ver. Beleza? Agora sim eu tenho carbono aqui. Então, se a cadeia carbônica ela apresenta essas ramificações, a cadeia é ramificada, certo? Com relação à natureza dos átomos, eu vou falar primeiro da cadeia heterogênea, porque lembre que na primeira aula eu falei que hétero significa diferente, mas agora eu quero que você pense comigo com relação a heteroátomos, essa que é a chave para fazer essa identificação. Então, uma cadeia heterogênea apresenta heteroátomos entre carbonos. Eu destaquei ali e falei em destaque também, porque isso é muito importante e existem pegadinhas às vezes que vocês podem cair. Quem são os heteroátomos? São átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Lembre do nós, tá? Nitrogênio, oxigênio e enxofre. Essas são as figurinhas carimbadas nas questões aí, beleza? Então, olha só esse exemplinho que a gente tem, né? A gente tem, repare, ó, temos um oxigênio aqui, que é um heteroátomo, entre carbonos. Cumpriu esse requisito, portanto, eu tenho uma cadeia heterogênea, beleza? Ela também é normal e ela também é aberta, certo? Lembrando que as classificações não são excludentes. Aqui eu também tenho uma cadeia heterogênea, mas não por causa desse oxigênio que está ali em cima, ó. Não é por causa dele, tá? Tem um oxigênio aqui, mas a cadeia não é heterogênea por causa dele. Ela é heterogênea por causa desse nitrogênio aqui, porque esse nitrogênio ele está entre carbonos. E lembre, claro, né? Não se esqueçam, aqui eu coloquei grafia de bastão para você não desacostumar da grafia de bastão, tá? Ela é muito importante. Um outro detalhe, gente, um outro comentário é o seguinte: talvez alguns de vocês tenham ficado com dúvida com relação a, professor, eu represento carbonos terminais da grafia de bastão? O que eu quero dizer com isso? Se eu for contar os carbonos aqui, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui e eu tenho um carbono aqui. Repare que se eu tenho um nitrogênio, que é heteroátomo, entre carbonos, que é o caso que a gente tem aqui, consequentemente a minha cadeia é heterogênea. Mas vocês devem lembrar da aula passada que a gente fez alguns exercícios onde na ponta os carbonos apareciam representados. Professor, qual que é a regra? Olha, eu vou dizer para você o seguinte. Pelo que eu aprendi na graduação, enquanto eu fui monitor de química orgânica e minha professora, até inclusive um beijo para a professora Cida, minha mãe acadêmica aí que me orientou por tantos anos, né? Ela ensinava ali para mim que na grafia de bastão, né, pelo menos para dar aula ali para graduação, era interessante ser o mais formal possível, né? E ela fazia questão de falar o seguinte, ó, né, você não representa carbono terminal em grafia de bastão, tá? Então, só que alguns exercícios acabam representando. Então, vocês vão ver as duas situações, né? Eu, por causa dessa minha história aí com a experiência da monitoria em química orgânica, né? Eu levo isso bem a sério, então quando eu faço as minhas estruturas em grafia de bastão, eu não costumo representar carbonos terminais, tá? Aqui eu coloquei ali só para, né, você não estranhar, porque na semana passada os exercícios que a gente fez tinham estruturas em grafia de bastão que representavam os carbonos terminais. E a ideia aqui é que não, é que os carbonos ficam subentendidos, beleza? Então, vamos lá.
Com relação à cadeia homogênea, não apresenta heteroátomos entre carbonos. Então, de novo, aquele exemplo. Acho que eu estava com preguiça de desenhar um monte de estrutura, peguei essa aí mesmo, mas pensa comigo, gente. Lembrando que as classificações não são excludentes. Então, olha só. Nesse caso, eu tenho uma situação em que, de novo, eu não tenho aqui ó, nenhum heteroátomo, não tem nenhum de nós no meio de carbonos aqui, tá? Cuidado, ó. Ah, eu identifiquei o heteroátomo, a cadeia deve ser heterogênea. Não, tá? O que a gente tem aqui é uma cadeia homogênea, porque entre carbonos o meu heteroátomo ali não aparece, tá? Eu sempre tenho que analisar entre carbonos, beleza? E por fim, quanto ao tipo de ligação, novamente, frisando, entre carbonos. A dica que eu dou para você é a seguinte, ó. Uma cadeia saturada, ela tem apenas simples ligações entre carbonos. Vamos de novo? Cadeia saturada, simples ligações. Então, apresenta apenas simples ligações entre carbonos. Perceba que eu tenho, entre os meus átomos de carbono, apenas simples ligações. Portanto, saturada. Certo? Ah, e aqui tem uma dupla. Tá, só que concorda que essa dupla não está entre carbonos? Entre carbonos, e no caso aqui nessa estrutura eu tenho apenas dois, eu tenho apenas simples ligações. Beleza? Eu vou só fazer um pouquinho melhor esse desenho aqui, só para pegar melhor os carbonos ali mesmo. Aqui. Ó, entre carbonos, perceba que eu tenho apenas simples ligações. Portanto, cadeia saturada, tá? O contrário, cadeia insaturada. Apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla, mas lembrando, entre carbonos. E essas ligações duplas e triplas a gente vai começar a chamar de insaturação, para vocês se acostumando, tá? Então perceba, ó, aqui eu coloquei uma cadeia que ela também é fechada e ela também é homogênea. Nossa, tá? Ela é fechada e homogênea, tá? Mas também é insaturada. De novo, outra cadeia insaturada com ligações duplas ali entre carbonos. Se tivesse uma tripla, beleza, seria insaturada também, tá? Então, recapitulando, cadeia saturada, saturada, simples ligações entre carbonos. Insaturada apresenta duplas ou triplas ligações entre carbonos, tá? Vamos voltar lá para as cadeias fechadas rapidinho, porque existem dois tipos de cadeias fechadas, tá? Eu sugiro que vocês façam um mapinha conceitual disso, gente. Tem uns mapas mentais bem bonitinhos no Instagram lá que vocês fizeram aí. Dá para fazer bem, dá para puxar a setinha ali das cadeias fechadas e fazer comentários, tá? Mas vamos lá. Primeiro, eu vou classificar as cadeias fechadas com o seguinte critério: presença de núcleo benzênico ou anel benzênico. Vamos lá. O que é o benzeno? O benzeno, ele tem essas três representações e elas são equivalentes. Vamos lá. Eu fiz alguma merda aqui. Desculpa. Ai, deixa eu voltar aqui que subiu no telhado. Ah, agora vai. Ó, o benzeno tem essas três representações que elas são equivalentes, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó. Na verdade, eu vou contar para vocês um pouquinho da história do benzeno e por que essa substância ela é tão importante a ponto de ser um critério de divisão, assim, de classificação para as cadeias fechadas, né? Ah, e o benzeno é uma substância, né? Por que eu classifico cadeias aromáticas entre as que têm benzeno e alicíclicas com as que não têm? O que o benzeno tem de tão importante? Bom, na verdade, essa estrutura, esse núcleo que a gente chama de núcleo benzênico, ele aparece em muitas substâncias encontradas na natureza, tá? É uma estrutura, assim, que é muito encontrada, ela se repete muito, então já faz um bom tempo que cientistas estudavam um pouco sobre essa substância, né? Atualmente é usado como solvente, como matéria-prima na indústria química, e ele tem uma toxicidade considerável, não convém inalar vapor de benzeno, tá? Que pode causar câncer a longo prazo. Mas, enfim, quem atribuiu essa estrutura para o benzeno foi um cientista chamado Friedrich August Kekulé von Stradonitz.
que é aquele queculé que a gente falou semana passada, que eu comentei por cima, os postulados de queculé, mas não dei muito nome aos bois, não. Eu só chamei de propriedades do átomo de carbono, mas no teu material tá lá o nominho do queculé. E tem uma outra contribuição do queculé, que é a seguinte, ele conseguiu determinar a fórmula estrutural do benzeno. Se você for fazer aquele exercício que a gente fez na semana passada sobre determinar a fórmula molecular, vocês podem ver, ó, que para cada um desses dois aqui, dessas duas representações, eu tenho que a fórmula molecular do benzeno é C6H6. Só que a situação é a seguinte, aqui, o que a gente está fazendo agora é pegar a estrutura pronta e determinar a fórmula molecular, que é coisa que a gente já aprende na primeira aula de química orgânica. Mas o que o Kekulé teve que fazer foi um pouco mais difícil, porque na época eles já conheciam a composição do benzeno, já sabia que era carbono e hidrogênio, 6 carbonos e 6 hidrogênios, mas não sabiam a estrutura do benzeno. E o pior, é uma estrutura estável, e por ser estável, né, por ser uma estrutura bastante estável, ela é encontrada inúmeras, né, diversas vezes aí na natureza, né? Ela é muito abundante na natureza. Então, reza a lenda, eu adorava essa história, contava para meus alunos tudo mais, eu comprava esse peixe, né? Que reza a lenda que o Kekulé estava lá se batendo, tentando combinar ali no papel, montar uma fórmula plausível que juntasse 6 carbonos e 6 hidrogênios daquela fórmula, C6H6, de modo que, claro, cada carbono fizesse 4 ligações, cada hidrogênio fizesse apenas uma, e que isso explicasse também a estabilidade do benzeno. E outra coisa, eles já sabiam que todos os comprimentos de ligações eram equivalentes. Eu vou falar para vocês mais para frente que, na prática, a ligação dupla é um pouquinho mais curta que a ligação simples, tá? Mas o benzeno não, todas as ligações, elas têm o mesmo comprimento. Então, poxa, como assim, né? Se aqui eu tenho uma dupla e aqui eu tenho uma ligação simples, então deviam ter comprimentos diferentes. Só que existe uma outra fórmula equivalente que repare que a dupla ela saiu daqui onde ela estava e foi para cá. E na verdade, essa fórmula ela é representada simultaneamente por essas duas estruturas aqui, a fórmula real do benzeno. E isso é um. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, a gente vai ter uma aula para filosofar melhor sobre isso, mas isso é por causa de um fenômeno chamado ressonância. Ou seja, é como se as duplas ligações estivessem circulando dentro do anel. Por isso que a gente gosta muito dessa representação para o benzeno aqui, ó, que é um hexágono com um círculo dentro. Ou seja, os 6 carbonos, lembrando que os hidrogênios estão subentendidos, mas as duplas ligações estão, como a gente chama em química orgânica, de deslocalizadas. Elas não estão fixas. Por isso que a gente usa, tanto faz você usar essa representação para o benzeno aqui, como essa aqui, porque na verdade a estrutura real do benzeno, se você fosse ver um benzeno na tua vida assim que não fosse desenhado, essa estrutura ela teria um pouco disso aqui e um pouco disso aqui. Por isso que a gente representa isso dessa maneira aqui, tá? E como que o Kekulé chegou nisso? Reza a lenda que ele estava estudando, quebrando a cabeça, tentando combinar todas essas informações, e ele adormeceu em cima dos papéis e sonhou, teve um sonho onírico. Sonho onírico é pleonasmo? Elis, gramática, me ajude? Né? Será, né? Ele teve um sonho ali todo lúdico, todo psicodélico, com átomos dançando ali e tudo mais, e uma cobra no meio do círculo ali que rodava, e a cobra mordia o próprio rabo, e aí o Kekulé acordou falando, nossa, né? Tive uma inspiração. Eu adorava essa história, até porque eu brinco que, igual quando eu era criança, às vezes quando eu tava jogando algum jogo, eu não sabia como passar de fase, matar o chefão, e às vezes eu dormia pensando naquilo. Teve um dia que eu acordei e falei, pô, e se eu fizer isso, né? Então é interessante, né? Usem isso para, né? Você está ali estudando, né? Pô, você tem um problema difícil, né? Você dorme pensando no problema, pode ser que você acorde com a solução, tá? Mas eu romantizava mais essa história antes, depois eu descobri que o Mendeleev também teve um sonho para fazer a tabela periódica, daí eu pensei, ah, não, cara, aí já é muito sonho para uma área do conhecimento só, né? Mas eu ainda conto essa história, eu gosto muito de contar, tá? Então vamos lá, quem são aqui os nossos compostos aromáticos? O principal aqui que eu vou citar para você como exemplo é o naftaleno, beleza? O naftaleno, repare, ele tem um núcleo benzênico aqui, tá? E naftaleno é naftalina, tá, gente? É o composto ali presente na naftalina.
Tem mais um aqui, o antraceno, tá? Que eu só tô colocando para ilustrar. Beleza? Agora, se a tua cadeia não contiver o benzeno, e lembre, ó, benzeno, núcleo benzênico, ele é 6 carbonos em ciclo com 3 duplas ligações alternadas. Essa é a característica para a gente reconhecer o benzeno. Mais uma vez, como que é o benzeno, então? Qual que é a fórmula do benzeno que caracteriza uma cadeia aromática? Vou tentar desenhar aqui, ó. Eu preciso ter 6 carbonos em ciclo, tá? Ou seja, 6 carbonos formando esse hexágono, e as duplas ligações têm que estar alternadas, ou seja, aqui eu tenho uma dupla, aqui eu tenho uma simples. Aqui eu tenho uma dupla, aqui eu tenho uma simples. Aqui eu tenho uma dupla e aqui eu tenho uma simples. Ah, professor, se eu começasse a dupla, por exemplo, vai ficar meio feio, né? Mas vamos lá. E se eu começasse a dupla, por exemplo, aqui? Tudo bem, não tem problema. Você pode montar uma estrutura para o benzeno, mas desde que as suas duplas estejam alternadas, beleza? Então, nessas condições, 6 carbonos em ciclo com 3 duplas ligações alternadas, você tem o benzeno. Só por curiosidade, eu tenho até um grande amigo meu, Rodrigo Rodrigues, aí um excelente professor de química, aí meu colega, foi meu veterano na faculdade, né? A gente não gosta muito de mentir para vocês, é uma filosofia que a gente carrega. E, na verdade, o que acontece? Na verdade, isso aí não é um critério assim único para aromaticidade, tá? Existe uma regra que determina assim uma outra variedade de compostos aromáticos que não necessariamente apresentem o benzeno. Mas não se preocupe com isso no vestibular, tá? Para fins de vestibular ensino médio, o que é uma cadeia aromática? É aquela cadeia que contém o anel benzênico. Beleza? Então, reconheceu o benzeno, cadeia aromática. Repare que aqui, olha as pegadinhas que podem aparecer, ó. Eu tenho aqui uma pegadinha categórica para você. Aqui eu tenho 6 carbonos em ciclo, mas faltaram as duplas ligações alternadas. Aqui também não faz sentido, né? Aqui eu coloquei uma pegadinha mais marota, ó. Essa cadeia, ela é um anel de 6 carbonos, só que ela só contém 2 duplas ligações alternadas, não contém 3, tá? Então, para ser benzeno, recapitulando mais uma vez, tem que ser 6 carbonos em ciclo e ter 3 duplas ligações alternadas, tá? Do contrário, a cadeia não é aromática e sim alicíclica, tá? Algumas observações, gente, que podem aparecer aí para vocês, é bom ficar atento, mas eu não vou me delongar muito nisso, é que vocês podem encontrar o termo heterocíclica para se referir a uma cadeia que é fechada e heterogênea. E se ela for fechada e homogênea, pode aparecer o termo homocíclica. Você junta as classificações ali. E com relação a cadeias aromáticas, a gente pode dizer que existe aquela a mononuclear, que é apenas ali o benzeninho, né? E quando eu tenho polinuclear, é porque eu tenho mais de um núcleo benzênico. Se esses núcleos benzênicos tiverem átomos de carbono em comum, eu chamo de polinuclear condensada. Então perceba, por exemplo, esses átomos de carbono que eu estou destacando, eles pertencem tanto a um benzeno, entre aspas, quanto ao outro benzeno. Então, como esses dois anéis benzênicos têm átomos de carbono em comum, consequentemente, eu tenho o que eu chamo de cadeia polinuclear condensada. Né? Uma cadeia fechada, aromática, polinuclear condensada. Se isso não acontecer, se eu não tiver átomos de carbono comuns aos dois anéis, eu chamo de polinuclear isolada. Beleza? Só para finalizar, gente, já que essa aula é um pouco mais curta, vamos fazer aqui um exercicinho. Vamos classificar essa cadeia, vamos relembrar da hibridização e vamos relembrar quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários existem na estrutura, tá? Então, olha só, classifique a cadeia ao lado. Será que ela é aberta ou fechada? Veja bem, apesar de quase lembrar uma forma geométrica aqui, eu não tenho uma ligação aqui, ó. Se eu tivesse, aí sim eu teria uma cadeia fechada, mas não é o caso, tá? Então, a cadeia é aberta, tá? Só por curiosidade, esse composto chama-se mirceno, ele está presente em cervejas. Ele, inclusive, é responsável por aquele saborzinho meio azedinho, né? Assim, a cerveja tem uma mistura de sabores ali, né? Você sente o amargo, você sente, né, vários sabores ali, mas tem um toque azedo ali, né? Eu não sou cervejeiro, né? Eu só consumo, mas
quem tiver um paladar mais refinado aí pode confirmar para mim. Esse leve toque azedo é devido à presença de mirceno na sua cerveja, tá? Tá, a cadeia é aberta. Ela é insaturada, porque veja bem, eu tenho ligações duplas entre carbonos, e lembrando que aqui, ó, tem um carboninho aqui, né? Outro carboninho aqui, tem carboninho aqui. Essa estrutura que eu peguei, ela, achei, né, ela não representa alguns carbonos terminais, mas representa esse aqui, né? Por isso que eu disse, tem uns professores que levam meio que como terra de ninguém, né? CH2, CH3, CH4, né? Então, mas a ideia é que vocês não representem carbonos terminais, principalmente em provas discursivas, tá? Lembrando que quem me passou essa fita aí foi uma professora da Federal, que pode muito bem estar corrigindo sua prova daqui a uns dias. Então, na dúvida, não represente carbonos terminais em grafia de bastão, só para garantir. Dica. Vamos lá. Aqui deixa eu só destacar, portanto, as insaturações. Portanto, a cadeia é aberta, insaturada. Vocês estão vendo algum heteroátomo aqui? Tem algum de nós, nitrogênio, oxigênio e enxofre ali no meio? Entre carbonos? Nem entre carbonos e nem em lugar nenhum. Portanto, a cadeia é homogênea. Ela é normal ou ramificada? Perceba que ela é ramificada. A gente pode responder isso de maneira rápida, além, claro, de você ver que a linha ali ela tem ramificações, né? A linha carbônica, vamos dizer assim, para a gente se entender. Ela tem ramificações, e eu posso encontrar, por exemplo, carbonos terciários aqui, né? Então, de fato, sim, a cadeia é ramificada. Então, aqui está a classificação dela: aberta, ramificada, homogênea e insaturada. Beleza? Então, deixa eu só remover aqui as tintas para a gente fazer o exercício B. Vamos lá. Determine quantos átomos de carbono sp. Vamos começar pelos carbonos sp. Quem são os carbonos sp? Lembre, é quando o carbono faz uma tripla ligação, hibridização sp, ou quando ele faz duas duplas. Eu vi que tem gente que tem dificuldade de fazer isso aqui, não sei, tão fácil. Né? Fazer assim com a mãozinha. Mas enfim. Tá. A situação aqui é a seguinte, então. sp é quando um carbono faz uma tripla ou duas duplas. Bom, repare que nenhum dos átomos de carbono aqui, eu vou destacar eles rapidamente aqui. Tem carbono aqui. Vou só colocar os carbonos. Carbono, 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 carbono. E esse aqui que está explícito, mas ao meu ver não deveria estar. Mas tudo bem. Tá ali ele. Facilitou meu trabalho. Ganhei tempo. Então, olha só. Gente, um exemplo clássico de átomo de carbono fazendo duas duplas, você vai ver na molécula do CO2, por exemplo. É o mesmo átomo fazendo duas duplas, tá? Lembrando que o CO2 é inorgânico, na verdade é um composto de transição, né? Mas ele não é classificado como composto orgânico. Mas você pode ter compostos orgânicos onde o carbono tem ali, o mesmo átomo de carbono faz duas duplas, tá? Beleza, nenhum carbono sp, portanto, zero carbonos sp. Quantos carbonos sp2? Para fazer sp2, esse carbono tem que estar envolvido em alguma dupla ligação. Então, vamos marcar... Ah, eu esqueci de um carboninho ali, gente. Na hora que eu estava desenhando, né? Eu esqueci desse carbono aqui. Tá. Carbono sp2 são aqueles que estão envolvidos em duplas ligações. Então, vou fazer marcações exageradas aqui para você enxergar. Ó. Aqui eu tenho um carbono que está fazendo uma dupla. E se um carbono está fazendo uma dupla com outro carbono, o outro carbono também deve ter hibridização sp2. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Olha para esse carbono aqui da ponta. Tem dupla nele. Então, hibridização sp2. Esse carbono aqui também, hibridização sp2, porque ele está envolvido em uma dupla. Esse carbono aqui, hibridização sp2 também, porque ele está envolvido em uma dupla. E esse carbonão aqui também tem hibridização sp2, porque ele também está envolvido em uma dupla ligação. Beleza? Quantos foram? Um com esse explícito aqui. 2, 3, 4, 5, 6 carbonos sp2, tá? E os carbonos sp3 são aqueles que estão envolvidos apenas em ligações simples, né? Então, nessas condições, eu tenho que todos os outros carbonos da estrutura que eu não destaquei são carbonos sp3. Portanto, ali nós estamos em número de
4, tá? Que são os que eu não destaquei. E por fim, determine quantos átomos de carbono primários, secundários, terciários e quaternários existem nessa estrutura. Então vamos lá. Carbono primário é aquele que está ligado a um carbono apenas. Normalmente são os da ponta. Portanto, 1, 2, 3. Ah, mas está fazendo dupla. Não interessa. Está ligado a apenas um carbono. Portanto, carbono primário. 3 e 4. 4 carbonos primários. Beleza? Carbono secundário. Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Como é o caso desse aqui, que está ligado neste e neste aqui. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3. Sempre olhe para os carbonos vizinhos. Eu tenho, portanto, 4. Tem um que eu esqueci aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho ele. Carbono secundário. Ah, esse aqui, né? Que está ligado a este carbono aqui e está ligado a este carbono aqui. Beleza? Terciários. Quantos carbonos terciários eu tenho? Eu tenho, vamos lá, este carbono, deixa eu colocar ele em azul. Esse carbono aqui é terciário, tá? Ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esse carbono aqui de cima também é terciário, porque está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Portanto, são 2 carbonos terciários, tá? Quaternário é aquele carbono que está ligado a 4 carbonos, mas como nós já contamos todos, total de 0 carbonos quaternários. Certo, gente? Então é isso. Nos vemos na nossa próxima aula de exercícios. Cadê meu show de bola? Eita, eu acho que eu fiz merda. Tomara que não. Tá. Tchau, gente. Até mais. Opa.